Hoje vamos para uma aula de geografia. Pegue aí o caderno 1. Geografia. Vamos lá. E abra na página 16. Vamos aqui observar as imagens. Observem aí no livro de vocês, certo? Então, o que acontece? Ao ler as histórias de Betty e Tonico, podemos perceber os elementos das paisagens por meio de nossos sentimentos. Mas você provavelmente já deve ter percebido que, em nosso dia a dia, encontramos pessoas que, por diferentes motivos, não podem usar todos os sentidos para apreciar as paisagens ou têm alguma deficiência a qual também podemos afetar sua capacidade de comunicação. E isso faz com que os lugares que elas frequentam precisem ser o quê? Adequados para que possam se deslocar e até mesmo compreender o que está ao seu redor e os outros. Vamos conhecer alguns casos. Para que as pessoas com deficiência física, como cadeirantes, tenham seus direitos respeitados, os lugares devem ter rampas de acesso e banheiros adaptados de acordo com as necessidades deles. As pessoas com deficiência visual, por exemplo, precisam de calçadas sinalizadas com piso tátil, ou seja, com marcações elevadas e que estejam em bom estado de conservação, para que possam realizar suas atividades diárias. Veja que a segunda imagem, não é? Tem um rapaz com bengala e ele tem a deficiência visual. A língua brasileira de sinais, como já falamos, né, na aula presencial de Libras, é o sistema de comunicação utilizado por muitas pessoas com deficiência auditiva. Ele é composto por sinais, gestos com as mãos, expressões faciais e corporais que as pessoas surdas utilizam para se comunicar com outras pessoas surdas ou com ouvintes, né? Assim, eu posso me comunicar com uma pessoa que seja surda através da Libras, mas eu preciso aprender esses sinais e a pessoa que tem essa deficiência também tem que saber os sinais para que a gente possa se comunicar através deles. Então, vocês veem aí que temos um cadeirante, né, que é uma deficiência. Nós temos o outro com a deficiência visual e a auditiva. O desafio. Tendo visto que você estudou, faça o que se pede. Cite 2 exemplos de ações que podem ser tomadas para que as pessoas com deficiência tenham seus direitos respeitados. Então, esse desafio, nós vamos logo mais, não é? Na aula, nós vamos conversar, vamos saber a opinião de cada um, né? Quais são essas 2 que vocês acham que são necessárias? Então, você já observou se existem adequações para as pessoas com deficiência nos lugares que você frequenta? Vocês já observaram a entrada da escola? Se ela tem essa rampa, observem. Vocês já devem ter notado que tem uma rampa. Mas aí já perceberam que ela ali é para cadeirante? Para alguém que está com essa deficiência, não é? Então, logo mais vamos conversar sobre isso. Marcas do passado nas paisagens. Nas paisagens dos lugares, podemos identificar diferentes elementos que marcam a cultura de variados grupos, como mostram os exemplos. Esses galpões antigamente serviam para armazenamento dos grãos de café. Observe a imagem aí no livro de vocês. Na época em que a cafeicultura era a principal atividade econômica brasileira. Hoje, eles são utilizados para armazenar outros grãos que produzidos com a soja. Então, a imagem que vocês estão vendo, a primeira imagem, essa aqui, é esse armazém. Então, também podemos conhecer um pouco da história do lugar por meio das comidas típicas, como o feijão tropeiro. Por muitos anos,
O transporte de mercadoria era feito por tropas a cavalos ou em lombos de burros. Os homens que conduziam estes animais com as mercadorias eram chamados de tropeiros, certo? Eram chamados de tropeiros. E hoje a gente vê que quem leva, né, o feijão para supermercado, para outros lugares, é um caminhão, às vezes um caminhão fechado, que é chamado de caminhão-baú, dependendo da quantidade de feijão a ser entregue. Então, aí nós temos, além da identificação dos elementos que marcam a cultura de variados grupos, podemos compreender a cultura de determinado local por meio das pessoas que vivem há mais tempo nele. Ao conversar com essas pessoas, elas podem nos contar sobre os vários momentos importantes que vivenciaram no lugar. Então, no lugar em que moramos, nós podemos qualquer dia bater um papo com alguém mais idoso, né? E procurar saber, quando tinha minha idade, a senhora lembra, o senhor lembra como era essa festividade. E assim a gente vai conhecendo a história tanto do nosso lugar, e principalmente a cultura. Na página 18, o que vai acontecer? Com base no que você estudou, você vai responder. De que forma é possível identificar os elementos que marcam a cultura nas paisagens? Nós conversamos já sobre as paisagens naturais, né? Aqui são modificadas pelo homem, né? Porque assim, com a necessidade do homem vai modificando. Então não fica natural, totalmente natural. Por quê? Porque o homem modificou, teve a necessidade de modificar. No lugar onde vive, existem elementos como os das paisagens retratadas nas imagens vistas nesta unidade. Então, a gente vai contar para os colegas daqui a pouco se no lugar que cada um vive, existe também essas paisagens, esses elementos, né? Como foram retratados aí na unidade. Então, nós vamos daqui a pouco também conversar, né? Quando vocês chegarem em casa, vocês vão conversar com alguém da família ou algum vizinho, né? Que daqui a pouco nós vamos debater entre a gente, certo? E depois até você pode perguntar a alguém da família. Na página 19, nós temos aqui uso que aprendeu. Observe as imagens e marque com X aquelas que retratam uma atividade, aliás, uma atitude que pode ser tomada para cuidar do lugar onde vivemos e das pessoas que vivem nele. Então, vocês vão marcar o que você acha que é de acordo. Observe a imagem a seguir que retrata uma paisagem e responda. Então, aqui tem essa paisagem e vocês vão observar e responder logo mais 2 perguntinhas. Na página 20 também temos a sequência da atividade. Observem bem, certo? E responda. Daqui a pouquinho, depois que vocês terminarem de responder, vai ter o horário da gente fazer a nossa correção. E bem assim nós temos a página 21, que é assim, mais um desafio para você. Então, anotem aí. Então, daqui a pouco vamos fazer a correção dessas atividades, certo? E tirar algumas dúvidas. De quem está com dúvida, eu vou reforçar mais uma vez, falando das paisagens, não é? De como a gente reconhece. Lembrando da aula passada, que nós fechamos os olhos para imaginar o quê? Pessoas que têm deficiência visual. Como seria? Como eu expliquei, que pessoas que já nascem com essa deficiência e outras adquirem com o passar dos anos. Como também trabalhamos o quê? A audição, né? Falamos do barulho com o passar do tempo. Então, anotem aí, caderno 1 e as páginas, que vai ser 19, página 19, 20, desculpa aí, vamos lá,
De novo, página 18. Ó, esqueci da 18. A 19, 20 e 21, que é mais um desafio. Certo? Até logo mais, para que a gente possa fazer a correção e tirar as nossas dúvidas.